Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, no nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade a esses conceitos dentro da educação física que existem. Já falei para vocês o que é educação física, fiz a diferenciação entre atividade física e exercício físico, que são termos que geralmente são empregados de forma errada aí por muitas pessoas. Expliquei para vocês o que seria a aptidão física. Nós viajamos sobre a história da educação física, trouxe alguns marcos temporais que fizeram com que a educação física chegasse a ser no que ela é hoje, esse quadro atual da educação física. E hoje eu trouxe duas expressões aqui que também são muito utilizadas e que muitas das vezes elas são confundidas. Eu vou trazer para vocês a diferença entre alongamento e aquecimento. Inclusive, quando eu fui montar essa aula mesmo, eu colocava lá aquecimento, apareceu imagens na qual o indivíduo estava ali alongando. Então, existe essa confusão muito grande e nessa aulinha de hoje vocês irão ficar entendendo tudo sobre alongamento e aquecimento. Então, a aula está organizada dessa forma aqui, ó. Eu vou falar sobre o sistema muscular, vou falar sobre o sistema ósseo, aí eu vou explicar para vocês o que é aquecimento, irei explicar para vocês o que é alongamento, vamos falar um pouquinho também sobre flexibilidade, que é uma capacidade física que ela é trabalhada quando o indivíduo ele executa o alongamento. Vou falar sobre um teste de flexibilidade e trouxe uma questão do Enem para nós resolvermos aqui juntinho, nós analisarmos aqui um pouquinho sobre a questão da flexibilidade, aquecimento e alongamento. Então, sistema muscular é o sistema formado pelo conjunto dos músculos, são cerca de 600 músculos que nós temos no nosso corpo, tá? Eles correspondem a cerca de 50% do peso total do nosso organismo e a contração dessas estruturas é responsável por diversas funções. Quais são essas funções que o sistema muscular tem para o nosso organismo, para o nosso corpo? São essas funções aqui, ó. A primeira, movimentação do corpo. A segunda, estabilidade corporal. A terceira, aquecimento do corpo. Quarta, preenchimento do corpo, sustentação e auxílio nos fluxos sanguíneos. Professor, o senhor pode explicar, aprofundar um pouquinho mais essas funções? Movimentação do corpo através das contrações musculares é que o nosso corpo forma junto com o sistema ósseo algumas alavancas e nós conseguimos nos movimentar através da força concêntrica e excêntrica, do alongamento e encurtamento dessas fibras musculares. Estabilidade corporal. O músculo ele tem a capacidade de nos dar estabilidade. Por exemplo, quando você tem um core, que é esses músculos que estão aqui na região da nossa barriga, uma região lombar bem fortalecida, você tem uma melhor estabilidade corporal. Você fica uma pessoa com uma postura mais adequada. Aquecimento do corpo. Quando nós estamos executando qualquer tipo de movimento corporal, essa estrutura na qual está se movimentando, ela sofre um processo de aquecimento. Por quê? Porque necessita de um aporte maior de oxigênio, digamos assim. Então, esse músculo ele acaba que tendo um certo aquecimento. Percebam que aquecimento é uma das expressões que está no tópico da nossa aula. Sustentação, auxílio nos fluxos sanguíneos. Dentro das nossas artérias existem algumas estruturas que fazem com que existam pequenos movimentos para auxiliar nesse fluxo sanguíneo, nessa oxigenação sanguínea, para que ela aconteça de forma plena. Então, vou circular aqui para vocês. Movimentação do corpo. Então, através da movimentação do corpo, quando o corpo está se movimentando, ele acaba que o quê? Que acontecendo um aquecimento desse corpo. E quando ele aquece, ó, tá aqui, ó, tô mostrando aqui para vocês na imagem, ó. Tá ali, o indivíduo está realizando um exercício que nós chamamos dentro da área de educação física, que é uma rosca direta.
O músculo que está ali em destaque é o quê? É o bíceps braquial. Por que ele está em destaque? Porque é o músculo que está sendo trabalhado nesse exercício. Claro, existem outros músculos também que são trabalhados aí. Existem os músculos agonistas e antagonistas, nós não iremos aprofundar nisso. Vamos entrar aqui na questão do bíceps braquial. Ele está vermelhinho. O que essa imagem está tentando demonstrar para vocês? Que ali está acontecendo um aporte sanguíneo maior. Essa região do nosso corpo, que é onde está acontecendo o esforço, ela está recebendo um maior fluxo sanguíneo. E quando ela recebe esse maior fluxo sanguíneo, esse maior aporte de oxigênio, ela acaba aqui por aquecer. Certo? Então, o movimento que está sendo realizado aqui de forma bem específica está aquecendo determinada estrutura do corpo. Percebam que o resto do corpo dele está todo branquinho. Eu estou tentando demonstrar isso nessa imagem. Vamos agora para o sistema ósseo. Quanto ao termo ósseo, podemos dizer que se refere àquilo que está relacionado com os ossos. O ser humano dispõe de um sistema ósseo formado por 206 ossos, que crescem e se desenvolvem na infância e na adolescência. Então, se você já chegou na fase adulta, esqueça que você não cresça mais, a não ser se você tiver algum problema genético, algo que faz com que você não pare esse seu crescimento. Mas o natural, o normal é que o indivíduo cresça até a fase da adolescência. Chegou na fase adulta, pronto, você não cresce mais, essa estrutura não sofre mais nenhum processo de crescimento, de alongamento, certo? Funções desse sistema ósseo, vamos lá. Nós temos a proteção, nós temos a produção de células sanguíneas, nós temos a locomoção e nós temos armazenamentos de sais. Vou circular aqui para vocês locomoção. Como eu falei para vocês ainda há pouco, os dois sistemas, o sistema muscular e o sistema esquelético, eles unidos, eles formam o sistema músculo-esquelético. E uma das funções desses dois sistemas é o que? É da locomoção. Então, quando acontece movimento, vocês já aprenderam que existe um processo de aquecimento. Está aqui a imagem, ó. A senhorita ali está realizando uma espécie de polichinelo, digamos. Ela está sofrendo um tipo... O que está acontecendo com o corpo dela? Está acontecendo um tipo de aquecimento. O corpo dela está sendo aquecido. Está saindo da temperatura na qual estava ali no momento de repouso. Aí, em relação ao aquecimento, vamos entrar agora no tema da nossa aula. Fiz uma explanada sobre o sistema muscular e sistema ósseo, para nós chegarmos aqui no aquecimento e vocês conseguirem compreender de forma mais clara. É uma técnica normalmente praticada pela maioria das pessoas, antes de qualquer atividade física desportiva ou de exercícios físicos. Vocês já sabem o que é atividade física e o que é exercício físico, né? Já expliquei isso para vocês. Consiste em aumentar gradualmente a intensidade da atividade física, incrementando também a temperatura corporal. Vou circular aqui para vocês, ó. Antes de qualquer atividade física desportiva ou de exercícios físicos. Serve para quê? Para aumentar gradualmente a intensidade desse exercício. Existem várias divergências em relação ao alongamento, que eu não vou aprofundar aqui, não vou entrar nesse mérito da questão, irei apenas conceituar o que é alongamento, o que é aquecimento, mas existem estudos que dizem que geralmente a pessoa aquece, ela alonga ali antes dos treinos, antes de qualquer prática. Aí já existem estudos que demonstram que o indivíduo não há necessidade dele alongar antes da prática esportiva, apenas aquecer, ele alongar depois dessa prática, ele fazer um alongamento, algo desse sentido. Mas nós não iremos nos aprofundar aqui. Aí já existem pessoas que defendem que é necessário que aconteça o alongamento antes e depois de qualquer prática esportiva. Então, o aquecimento é o aumento gradual dessa temperatura corporal para você aumentar gradativamente também a intensidade do movimento que você vai realizar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. O indivíduo ele vai fazer um treino de corrida. Um treino de corrida onde ele consta de 5 km.
Antes dele iniciar esses 5 quilômetros de corrida, ele vai fazer o quê? Ele vai ali aquecer durante uns 5 minutos, 6 minutos, ele vai caminhar, ele vai trotar, que é correr num ritmo mais lento, ele vai preparar o seu corpo para aquela carga de trabalho que ele vai exercer logo depois. Então isso é aquecer. É o indivíduo sofrer esse processo, ele dá calor a essas fibras musculares, ele preparar o corpo para determinada prática. O aquecimento específico, vamos lá. O aquecimento específico atende apenas uma área, região ou músculo do corpo. Tá aqui, por exemplo, o indivíduo ele vai para uma sessão de natação, então ele vai fazer aqui rotações dos membros superiores. Movimento que ele vai executar muito da abraçada quando ele estiver ali nadando. Então ele faz esse aquecimento. Ele realiza esse tipo de movimento para buscar aquecer essas estruturas. As que ele mais vai utilizar, no caso aqui do ombro, do braço, dos membros superiores em si. Essa é a específica. Nós temos o aquecimento global, geral, que ele engloba todo o corpo. Mesmo nadador lá, da específica, aqui ele já está executando um nado. Então aqui ele já está movimentando todas as estruturas do seu corpo. Aqui ele já está utilizando os membros superiores, ele já está utilizando movimento de tronco, de quadril, ele já está executando o movimento dos membros inferiores, que são as pernas. Então aqui ele já consegue aquecer o corpo dele de forma geral. E nós temos o aquecimento passivo. Qual seria o aquecimento passivo, professor? Aumenta a temperatura corporal através de alguns meios externos. Não existe aqui a necessidade do movimento do indivíduo. Então, existe o infravermelho, o indivíduo ele sofreu algum tipo de lesão. Aí começa o tratamento lá na fisioterapia. Faz calor, faz gelo, faz uma série de trabalhos que são realizados lá. Existe um aparelho que é o infravermelho. O infravermelho é colocado ali na região da lesão. Tem o intuito de quê? De aquecer esse tecido que está lesionado. Nós temos uma massagem, uma forma de ativar essa oxigenação que acontece nos nossos tecidos musculares. Então, uma massagem também é um aquecimento passivo. Uma sauna, o indivíduo quando ele entra numa sauna, ele recebe uma ducha de água quente, é uma espécie de aquecimento. Você acorda de manhã cedinho, o tempo está frio, você está lá todo encurtadinho, todo com frio, você vai, liga seu chuveiro elétrico lá, bota no quente. Você está aquecendo o seu corpo. Logo você sente seu corpo dar uma relaxada, dar uma aquecida. Então são métodos passivos de aquecimento. Já o alongamento, o que seria o alongamento? O alongamento muscular é de suma importância para a manutenção da qualidade de vida, melhora da aptidão física e promoção de saúde. Trata-se de um tipo de exercício físico que tem como objetivo dar mais agilidade, elasticidade e um aumento da amplitude de movimento muscular. Então, o alongamento ele está diretamente ligado a quê? Ao alongamento muscular. Vamos pensar aqui somente em músculo, tá? Quando eu falo da questão do alongamento. E quando eu trabalho esse alongamento de forma contínua, eu vou acabar que melhorando uma capacidade física do indivíduo. Qual capacidade física? A flexibilidade. Só que a flexibilidade ela tem um pouquinho de diferença em relação ao alongamento, que eu vou explicar para vocês já já. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu vou ter um aumento na amplitude desse movimento muscular. Vai me trazer uma série de benefícios. Todo indivíduo, um atleta, se nós formos falar em performance, ou um indivíduo mesmo que está procurando saúde, ele tem que trabalhar todas as suas capacidades físicas. Flexibilidade, resistência muscular, força, todas essas capacidades elas têm que ser bem definidas e bem trabalhadas. Resistência cardiorrespiratória. Olha, as capacidades físicas que eu disse para vocês, que nós estamos trabalhando qual aqui no caso? A flexibilidade. Então, o que seria a flexibilidade? É a capacidade física que permite executar movimentos com grande amplitude articular. Perceba aqui que está em caixa alta. Articular. É uma característica própria de cada articulação e depende não só desta, como também do seu tecido circundante, nomeadamente ligamentos, músculos e tendões. A flexibilidade não se apresenta de modo uniforme nas diversas articulações.
e nos movimentos corporais, sendo comum em um dado indivíduo que sua amplitude máxima seja boa para determinados movimentos e limitadas para outros. Vamos lá, vamos dissecar aqui o que eu falei para vocês. Percebam que eu falei do alongamento, que eu falei apenas de estrutura muscular, apenas alongamento muscular. Quando eu falo de flexibilidade, eu já falo de quê? Que já envolve outras estruturas. Quais estruturas? Os ligamentos, os músculos e os tendões. Então, é o movimento, a flexibilidade ela tem a ver com algo que é articular. Por exemplo, eu posso estar bem aqui, ó, e fazer esse movimento aqui, ó. Eu estou alongando o meu bíceps, mas está havendo movimento articular aqui? Não. Não tá havendo nenhum movimento articular aqui do meu cotovelo ou algo nesse sentido, a não ser um alongamento. Então, quando eu pego uma estrutura, por exemplo, do ombro, eu jogo ela para trás aqui, eu faço um alongamento aqui da região do meu peitoral, aí eu estou fazendo o quê? Eu trabalho toda essa estrutura aqui da articular do meu ombro. Então tem essa diferença. E elas são variáveis de acordo com o que é trabalhado, claro. Por exemplo, se eu trabalho muito a questão do alongamento, da flexibilidade dos meus superiores, não significa que meus inferiores também serão bons. Eu tenho que trabalhar a estrutura específica caso eu queira que ela melhore em relação à sua flexibilidade, tá? Flexibilidade é a maior amplitude de movimento alcançada usando apenas a contração dos músculos. Então, a flexibilidade ativa é quando o indivíduo ele faz uma espécie ali de alongamento sem a utilização de nenhum tipo de equipamento. Aí, ó, apenas a contração dos músculos. Flexibilidade passiva é a maior amplitude de movimento que se pode assumir utilizando forças externas. Por exemplo, peso do corpo, ajuda de outra pessoa, uso de aparelhos, entre outros. Percebam a imagem. O indivíduo está realizando um movimento parecido com o que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Porém, existe o auxílio aqui de uma pessoa aqui auxiliando nesse processo de alongamento. Então, essa flexibilidade aqui ela é passiva. Tem umas forças externas. Flexibilidade dinâmica. Quando há uma mobilização, normalmente brusca dos segmentos corporais e com retorno quase imediato à posição inicial. Relaciona-se com a capacidade para conseguir uma determinada amplitude de movimento a uma certa velocidade. Vamos imaginar que aqui existe movimento. O indivíduo está chutando com a perna direita a mão esquerda. Ele está, de alguma forma, alongando. A flexibilidade dinâmica, há movimento. Aqui também pode ser um aquecimento, tá? Teste de flexibilidade. Como eu falei de capacidade física, existem testes para essas capacidades. Para o teste da flexibilidade, existe o banco de Wells. Tá? Que é essa estrutura aqui, o indivíduo senta, coloca ali o seu pé ali certinho e ele vai ver aonde ele consegue chegar com as pontas dos dedos. Em cima aqui, ó, existe mensura aqui de acordo com a idade, sexo e vai ver o nível de flexibilidade desse indivíduo. Tem aqui excelente, média, fraca. Aí isso também pode ser trabalhado. Capacidade física é aqueles atributos que são treináveis pelo indivíduo. E por último, eu trouxe uma questão aqui do Enem para nós resolvermos. Olha a imagem e vamos lá. O desenvolvimento das capacidades físicas, que são as qualidades motoras passíveis de treinamento, ajuda na tomada de decisões em relação à melhor execução do movimento. A capacidade física predominante do movimento representado na imagem é. Então, eles estão falando de uma capacidade física que está sendo representada nessa imagem, por essa senhorita. Então, vamos para as opções. Letra A. A velocidade que permite aos músculos executar uma sucessão rápida de gestos em movimentos de intensidade rápida. A velocidade é isso mesmo, mas lá na imagem não mostra essa capacidade física, tá? A resistência, que admite a realização de movimentos durante considerável período de tempo, sem perda na qualidade de execução, perfeito o conceito de resistência, mas a imagem também não caracteriza ali que está sendo trabalhada essa capacidade física. A flexibilidade, que permite a amplitude máxima de um movimento em uma ou mais articulações sem causar lesão. Então, a imagem lá está remetendo ao quê? A flexibilidade. Ela está lá utilizando o espaldar, trabalhando um alongamento, trabalhando essa capacidade física aqui.
A agilidade, que possibilita a execução de movimentos rápidos e ligeiros com mudança de direção, é o conceito de agilidade, mas ali não tem nada a ver com agilidade. O equilíbrio, que permite a realização dos mais variados movimentos, com o objetivo de sustentar o corpo sobre uma base, também é o conceito de equilíbrio, mas não é o que está mostrando na imagem, então a resposta correta é a letra C. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?